Bom dia, amigos que nos ouvem, nos assistem. Mais uma semana no Congresso Nacional. Hoje, 27 de agosto de 2021. Uma semana bastante movimentada naquelas casas. E a Daiane traz para nós notícias do que ocorreu essa semana. Bom dia, Daiane. Por favor. Bom dia, presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu maior integração entre o setor produtivo e o legislativo durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo na Câmara, nesta quarta-feira, dia 25. Ele disse o seguinte: tenho certeza de que esse assunto vai ser tratado com esmero entre o setor produtivo e o setor que legisla. Os empresários não podem ficar distantes de Brasília e nós devemos estar integrados com a sociedade que produz para cumprir nosso papel, afirmou. A proposta da nova frente parlamentar é debater com a sociedade civil no Congresso Nacional, promover um melhor ambiente de negócios e maior segurança jurídica para os empreendedores no Brasil. O coordenador do grupo é o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Ele afirmou que a frente é composta de 150 parlamentares que estão afinados com o setor produtivo brasileiro. Ele disse o seguinte: temos representantes de quem gera emprego no Brasil. A ideia é unir o Brasil real, que produz, com o Brasil que legisla, para ir ao encontro do Brasil ideal, destacou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou do evento, afirmou que o lançamento da frente parlamentar vai ajudar na aprovação das reformas e da retomada do crescimento econômico do país. Segundo Guedes, o Brasil já tem garantido R$500 bilhão de investimentos nos próximos 10 anos. O ministro destacou ainda a agenda reformista do Congresso. Ele disse o seguinte: os empresários sabem o que está acontecendo e percebem as narrativas negacionistas que negam a força da economia brasileira. Nós deflagramos uma importante sequência de reformas importantes. Nós vamos continuar crescendo com o Congresso operando. Empresários de diversos setores compareceram ao lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a essa representatividade do empreendedorismo lá na Câmara dos Deputados? Ela é extremamente importante, né? Na verdade, essa pressão institucional que é feita pelas lideranças do empreendedorismo, ela tem um papel muito importante. Nós sim participamos dessas frentes, né? E vamos participar dessa. Marco Bertaioli é da nossa base aqui de São Paulo, PSD de São Paulo, e quem está liderando esse grupo, né? Eu acho que isso é importante para tentar aproximar ainda mais os parlamentares, né? Especialmente no caso aqui da Câmara, né? Com o meio empreendedor. Quer dizer, esse canal, esse elo de ligação direta é sempre importante e ajuda realmente nas discussões, especialmente essas agora estruturantes que estamos atravessando. Então, isso colabora com o legislativo e também com o executivo, né? Porque chega mais rápido, inclusive, nossos anseios, inclusive ao Ministério da Economia, né? Paulo Guedes participou da abertura, enfim, apoia também o evento. Acho que tem tudo para melhorar ainda mais essa relação do Congresso com o empreendedorismo brasileiro. Bem, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Rio Grande do Sul, anunciou que a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, convocou uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 1º, com deputados e os 17 setores que hoje optam pelo pagamento de contribuições sociais sobre o faturamento das empresas. Gergen é relator do projeto de lei 2541 de 2021, que prorroga essa opção do final deste ano para o final de 2026. A proposta foi discutida em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira. O deputado Efraim Filho, do DEM Paraíba, autor do projeto, disse que a prorrogação é essencial para evitar mais desemprego. Segundo ele,
os setores tinham a expectativa de uma reforma tributária ampla que desonerasse a indústria, mas até agora ela não ocorreu. Ele defendeu ainda que a medida seja prorrogada bem antes do final do ano, para que as empresas possam se programar para 2022. Ele disse o seguinte: o setor produtivo deste país não aguenta mais o peso da arrecadação sobre os seus ombros. É preciso saber reduzir esse peso para gerar desenvolvimento, criar oportunidades, crescer junto com a economia, disse. Se a contribuição sobre faturamento não for prorrogada, esses setores que são intensivos em mão de obra voltariam a pagar alíquotas sobre a folha de salários, o que, de acordo com eles, aumentaria os custos. Na discussão sobre a desoneração da folha de pagamento em 2020, o governo argumentou que a medida causa uma perda de 10 bilhões de reais por ano. Jerônimo Gergen disse que pretende finalizar o seu relatório sobre o projeto que prorroga a incidência da contribuição social sobre o faturamento das empresas até terça-feira, dia 31, um dia antes da reunião com a ministra Flávia Arruda e os empresários. A ideia é entregar o texto para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e iniciar um processo para que seja votada a urgência da análise em plenário. Bem, presidente, o que o senhor acha desse projeto que prorroga a desoneração da folha? Olha, é um projeto antigo, inclusive antes até da pandemia, né? Não é uma coisa nova. Então, é importante, na minha opinião, manter esse projeto do jeito que está, até para ter as definições mais claras das reformas, propostas que estão sendo encaminhadas no Congresso Nacional, né? Tanto sobre a reforma sobre os impostos indiretos como a do imposto de renda. Então, a gente tem uma definição clara de tudo isso. Então, eu sou muito favorável que se mantenha essa prorrogação para a manutenção desses empregos, né? Como bem disse aqui, deputado, quer dizer, esses 17 setores desempregam muito, é um número de mão de obras muito elevado e faz todo sentido a prorrogação deste projeto até que se defina melhor, com mais clareza, essas reformas tributárias em andamento. Então, isso provavelmente não vai ser aprovado esse ano, penso eu, né? As reformas tributárias, de forma ampla, né? Então, provavelmente isso vai talvez extrapolar esse ano 2021 para o ano que vem. Não sei se ano que vem, o ano eleitoral, também teremos clima para isso, mas ou fica para o ano que vem ou para depois, para a nova gestão do governo. Já no Senado, representantes dos setores da indústria, comércio, agricultura, pecuária e transportes afirmaram nesta segunda-feira que o país precisa ter uma reforma tributária ampla, que torne o sistema menos burocrático e mais simples e barato, sem aumento da carga tributária. O debate ocorreu em sessão temática semipresencial, destinada a debater a PEC 110 de 2019, proposta de emenda à Constituição que trata da reforma do Sistema Tributário Nacional. A sessão foi conduzida pelo relator, o senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, que registrou que esta era a penúltima das 4 sessões de debate temático pedidas por ele. O parlamentar disse que os encontros estão servindo para tornar o tema mais próximo dos senadores e de suas assessorias, de forma a possibilitar que haja apreciação da PEC 110 no Senado Federal. Ele disse o seguinte: ao longo de 2019 e 2020, foram realizadas centenas de audiências públicas para conhecer posicionamentos e colher contribuições da sociedade no âmbito da Comissão Mista da Reforma Tributária. Até o momento, 146 emendas à PEC 110 já foram apresentadas e analisadas. Esta semana, apresentarei o meu relatório à Comissão de Constituição e Justiça, compartilhando com todos a responsabilidade de aprovar uma reforma realmente capaz de impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. O senador acrescentou que, embora desejável,
a redução da pesada carga tributária não será possível neste primeiro momento. Primeiro convidado a falar, o Roberto Brant, da Confederação da Agricultura e Pecuária, reconheceu que a reforma não conseguirá diminuir a carga tributária brasileira, mas disse que as mudanças serão muitas e que suas efetividades não são garantidas. Para ele, um dos piores defeitos do atual sistema tributário brasileiro é o seu potencial de litigiosidade, a insegurança permanente que cerca os contribuintes. Brant apoiou a ideia de a reforma ter 2 IVAs, Imposto sobre Valor Agregado, um reunindo impostos federais e outro com tributos estaduais e municipais. Seria o IVA dual. De acordo com os participantes do debate, essa proposta conta com o apoio do governo federal. Brant acrescentou temer que os setores agropecuário e de serviços, os que mais crescem atualmente, acabem pagando mais caro com a reforma. Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, afirmou que a reforma tributária precisa ter equilíbrio para não piorar o ambiente de negócios de nenhum setor produtivo e promover o crescimento sustentável da economia, gerando emprego e renda. Segundo ele, a indústria brasileira, inclusive a agroindústria, tem uma carga tributária elevadíssima, contribuindo com mais de 30% da arrecadação do governo federal e com mais de 40% da arrecadação de estados. Robson de Andrade também afirmou que o setor industrial corresponde a 21% do Produto Interno Bruto, o PIB. Por sua vez, Mário Sérgio Carraro Teles, gerente de política econômica da CNI, afirmou que a reforma tributária vai garantir maior crescimento econômico para o Brasil. Ele também apoiou o IVA dual. Ele disse que, ao diminuir a tributação sobre o consumo, a reforma tributária poderá fazer com que o país recupere sua capacidade de competir com os produtos importados. Para ele, investimentos e exportações precisam ser desonerados. Gilberto Alvarenga, representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, afirmou que as diferentes alíquotas de impostos nos estados tornam a gestão das empresas difícil e dispendiosa. Ele afirmou que o setor de comércio não aguenta qualquer tipo de aumento na carga tributária. De acordo com Gilberto Alvarenga, o setor de comércio emprega 70% dos trabalhadores brasileiros e um aumento da carga tributária, mesmo que pequeno, pode gerar significativa diminuição de empregos. Para ele, uma das obrigações da reforma tem que ser diminuir a alta judicialização das questões tributárias, já que a complexidade e incerteza do sistema tributário acaba impactando nos preços oferecidos aos consumidores. O Vander Francisco Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, ressaltou a necessidade de desburocratização do sistema tributário. De acordo com ele, apenas a simplificação já vai baratear os custos dos transportes. Ele também defendeu que as possibilidades de judicialização de questões tributárias precisam diminuir. Também participou do debate o senador Exalci Lucas, do PSDB do DF. Para ele, a reforma tributária tem que sair com ou sem o apoio do governo federal. Então, presidente, o que o senhor acha dessa discussão em torno da PEC 110? Na verdade, denota o protagonismo que agora o Senado está querendo ter também na questão da reforma tributária. Agora o holofote está se voltando ao Senado, né? Ele criou, enfim, esses debates, né, em quatro sessões, elencou as pessoas que iriam ali debater, discutir. Ao meu ver, faltou muita gente competente que, infelizmente, não foi convidada a participar, alguns até fazendo um contraponto, né, do que está sendo discutido ali. Acho que é importante a gente ouvir a todos, de forma democrática, para trazer reflexão à sociedade. Porque, na verdade, no fundo, esses debates, qual o objetivo disso?
levar o conhecimento, inclusive do setor produtivo, né, do empreendedorismo, para os senadores, né? Porque a grande maioria dos senadores não entende de tributos. Isso é natural, que a formação deles não é, a grande maioria não é nessa área. Então, eles não têm essa expertise, né? Então, você precisa levar o quanto mais informações para eles fazerem uma reflexão, para poderem fazer um valor de juízo importante para o seu voto, né? É o ideal. Então, tudo bem, está aqui, foi feita muitos debates ao longo de 2019, 2020, mas ainda mesmo assim faltou nesse momento agora pessoas especialistas, né? E interessante, aqui tem realmente uma série de emendas, né, na PEC 110, mas eu não vejo em momento algum aqui, por exemplo, um comentário a respeito da proposta encaminhada, né, a respeito do Simplificar Já. Né? Simplificar Já tem um conceito muito diferente do que está aqui. Né? Eu acho que a PEC 110 ela veio de longa data, né? Um projeto antigo, né? Quem trouxe foi o Raul, né? O deputado Raul, que não está mais no Congresso, mas, enfim, ele que ao longo de muitos anos veio trazendo essa proposta. E é evidente que as coisas vão mudando, vão se refazendo. E existe aí um conceito que eu acho que é importante a gente colocar, e aqui não estou vendo nessas discussões, de não mudança dos tributos. Ou seja, os tributos nominais que existem, que estão sendo debatidos aqui, não pode esquecer na PEC 110, são os tributos indiretos, né? Especialmente o ICMS, que é o tributo mais complexo do nosso sistema tributário brasileiro, né? O ISS dos municípios, o PIS, COFINS, IPI do federal e outros, né? A PEC 110 engloba alguns outros em nível federal. Mas é importante a gente ressaltar que essa proposta do Simplificar Já, ela traz um conceito de simplificação que existe, e não de substituição, e não de criação de um novo tributo. Né? Até porque eles falam IVA, o próprio ICMS é um IVA. Né? Na verdade, ele tem um conceito de IVA que poderia ser aprimorado. Né? Eu entendi, comecei a ler todas as propostas colocadas aí e até acho e defendo que é muito mais importante a gente aperfeiçoar através de especialistas. Isso vai dar trabalho, daria, evidente, tudo dá trabalho, né? Inclusive essa mudança aqui, né? Mas é muito mais simples você aprimorar aquilo que você já conhece do que implementar uns sistemas novos, eliminações de tributos existentes. Você não sabe como vai ficar isso. Tanto é verdade que a própria proposta, ela não fala em alíquota, não tem uma alíquota referencial que está fora da proposta. Não se fala, não, alíquota de 25% referencial, mas não se fala. Agora não se fala mais em diminuir a carga tributária. Não dá para diminuir. Né? Então, mas não se fala, mas qual é o conceito disso? Né? Vai aumentar a carga? Não dá para diminuir, mas vai aumentar? Então, também não sabemos, não está em lugar nenhum isso. Né? Em situações desse tipo. Outra coisa, a fase de transição, quer dizer, que ter transição já denota um problema sério, né? Porque, e aqui nesse projeto é de 5 anos, que não é pouco tempo. 5 anos são, no mínimo, uma legislação inteira, né, de governo federal inteiro, né, quase, um pouco mais até, né? Mas, enfim, percebe? Trazendo mais burocracia, trazendo mais custo para todos os empresários, fora o custo direto da mudança tributária, que a gente não sabe como é que será, como é que fica, né? Falo que vai trazer segurança jurídica, eu não acredito. Eu acredito que vai trazer mais insegurança. Está criando coisas novas que a gente não sabe até então como é que fica. Até porque essa proposta, tanto como a outra que já derrubaram, a PEC 45, traz uma coisa chamada amplitude da base tributária, quer dizer, ampliar e tributar coisas que hoje não são tributadas por esses tributos. Então, isso é uma coisa também que, se não mexer com muito rigor, né, na Constituição, vai gerar conflito, vai gerar judicializações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, na minha opinião, são critérios importantes que a gente tem que pensar. Né? Veja bem, aqui, quem está falando são os presidentes, nessa discussão aqui, das confederações, né, nacionais, né, na verdade, né?
E isso é importante, você vê que todos estão reticentes, né? Não estão favoráveis, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, uma coisa que precisa, é um tema muito delicado, né? E num momento de dificuldade, né? Que o país atravessa, né? Teve que dispendiar muita verba, diminuiu muito o caixa do governo em prol da pandemia, em prol de ajudar a população mais necessitada, tudo mais, os projetos emergenciais, que é justo. Agora, já vinha num problema antes da pandemia, agora com a pandemia aumentou muito mais. Então, a gente já tem muito cuidado, tem muito critério a se analisar. Quer dizer, eu acho que não é uma coisa simples de se fazer. Não acho que a gente tem que aprovar. Foi colocado aqui esse dado, né, que ao longo de 2019 e 2020 foram realizadas centenas de pesquisas para dizer que já foi muito bem estudado. Mas não é assim. Foi muito bem estudado, mas não de forma ampla na sociedade, né? Nós mesmos, tá, que representamos o setor contábil, que atende 98% das empresas brasileiras, não fomos chamados para esse debate, por exemplo, né? A gente tem participado ativamente, individualmente, com senadores, no caso aqui da 110, mas também participamos lá atrás, na PEC 45, estão participando também ativamente dos projetos de lei do governo que estão correndo na Câmara. Mas a gente tem que ter uma visão mais ampla, uma discussão mais aberta, fala mais transparente para todos os senadores, nesse caso. Então, e trazer aqui, né, essa emenda, que, na verdade, eu acho que ela é muito, muito coerente, porque a proposta ali realmente é um pouco diversa do que está aqui, né? Reestruturar a legislação, criar uma legislação nacional, por exemplo, da tributação de ICMS, né? Ou seja, de ter uma tributação para cada estado e para o Distrito Federal, e ter uma única país, né, igual, né, em que você, nessa nova Constituição legal, você realmente enxugue aquilo que gera insegurança, né? Tire essas dúvidas, na verdade, acabe com alguns processos que já não fazem mais sentido, como substituição tributária, diferencial da alíquota, enfim, melhore a própria legislação, torne padronizado nacionalmente, que vai facilitar até as fiscalizações, os entendimentos na venda entre estados. Quer dizer, você cria uma coisa única, reduzindo, vamos dizer assim, a carga hoje legislativa, incompreensível muitas vezes, por isso que gera muita polêmica e muitas ações que estão por aí correndo, né? Para que melhore essa lei. E a mesma coisa, o mesmo caminho para a legislação municipal, né, para o ISS, na mesma linha de entendimento que a gente está colocando aqui. Então, e dando, evidentemente, autonomia, mantendo a autonomia dos estados e mantendo a autonomia dos municípios. A única coisa é que a legislação seria uma única nacional. Então, por que isso? Porque justamente você tendo uma única, você pode, de fato, padronizar, pode melhorar e pode criar um entendimento nacional, o que é diferente, né? Para evitar esses tipos de desentendimento e problemas que existem na legislação. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu não vi nenhuma fala aqui que você passou, essa emenda que está aqui relacionada. É uma pena que a gente sabe. Quem escuta esse projeto, entende, percebe que ele, para esse momento, ele seria o mais adequado. Quer dizer, se não tem mudança por determinado período, né, de transição de tributos, não existe nada disso, né? A aplicabilidade imediata no momento que se aprove isso, né, com todo critério, com toda análise, envolvendo especialistas para colaborar na criação de uma legislação mais enxuta, mais padronizada, mais correta. Enfim, eu acho que seria o ideal. Então, teríamos uma conversa com o senador, aqui que marcamos uma live aqui, nosso programa, que nós temos semanalmente, mas, enfim, por conta desse trabalho que está tendo no PUD, mas quem sabe a semana que vem a gente consegue ter uma exclusiva com ele, para justamente levar essas reflexões e escutar dele o que o Senado, com o consentimento do Senado em relação a isso. Olhando pela perspectiva legislativa, está tudo muito incerto, muito imprevisível, muita insegurança, porque o projeto de reforma do imposto de renda foi adiado, a votação foi adiada por 2 vezes, não tem acordo para votar. A PEC 110 começaram essa série de discussões, debates,
O relator prometeu apresentar um relatório essa semana, mas ele já adiou a apresentação desse relatório para a próxima semana. Então, eles estão protelando, porque não tem acordo, o setor produtivo não quer essa reforma tributária apresentada lá por esses projetos. A PEC 45 já foi derrubada, o projeto do governo, da CBS, está parada. Então, o que a gente vê é que não tem muito critério, não está tendo muita discussão, a discussão não está sendo aprofundada, e há uma insegurança em todos os segmentos do Brasil, da economia. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, a tendência é eles não votar os projetos de reforma tributária e deixar para uma próxima gestão, né? Porque próximo ano é ano de campanha eleitoral e eles não vão votar esses projetos importantes em ano de campanha. Então, presidente, é isso que a gente tem para essa semana. Da próxima semana estaremos de volta trazendo as atualizações do Congresso. E, pessoal, nos acompanhe até a próxima semana. Obrigada. E, de fato, vamos ver, né? Espero que realmente não se aprove absolutamente nada nas questões tributárias, até ter uma definição mais clara do que se de fato seria melhor para o nosso país. Ok? Forte abraço a todos, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá.